Sair, 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 sair. Sair para dentro deste mundo. Este mundo. Uma coisa pequenininha, antes do tempo. E uma miserável... O quê? Menina? Sim, uma menina pequenininha. Neste... Sair para entrar neste... Antes do tempo. Buraco miserável chamado... Não importa. Pais desconhecidos, não se ouviu falar deles. Ele, tendo desaparecido, evaporou. Mal abotoou as calças. Ela, do mesmo modo. E 8 meses depois, quase num instante, logo sem amor, poupado. Sem amor, como expressado normalmente ao... Um bebê sem fala. No lar. Sem, nem de fato por essa razão, qualquer um, de qualquer tipo. Sem amor de qualquer tipo. Em qualquer fase subsequente. Um caso tão típico. Nada notado até chegar aos 60, quando... O quê? 70? Meu bom Deus. Chegando aos 70, vagueando num campo, andando à toa à procura de primaveras, fazer uma bola. Alguns passos e então parar. Olhar o espaço e então seguir. Um pouco mais. Parar e olhar de novo. E assim por diante. Andando sem rumo quando de repente, gradualmente, tudo se foi. Tudo naquela luz matinal de abril. E ela se viu no... O quê? Quem? Não. Ela. Ela se viu no escuro, e se não exatamente sem vida, sem vida. Mas ela ainda podia ouvir o zumbido, assim chamado nos ouvidos, e um raio de luz que vinha e ia. Vinha e ia. Como a luz da lua oscilando para dentro e fora da nuvem. Mas tão entorpecida, sentindo-se tão entorpecida, ela não sabia em que posição estava. Imagine, em que posição ela estava, se de pé ou sentada, mas o cérebro... O quê? Ajoelhada? Sim, se de pé ou sentada ou ajoelhada, mas o cérebro... O quê? Deitada? Sim, se de pé ou sentada ou ajoelhada ou deitada, mas o cérebro ainda, de certa forma, pois seu primeiro pensamento foi... Muito depois, uma lembrança repentina, criada como ela foi, para acreditar, como os outros abandonados, em um Deus. Misericordioso. Seu primeiro pensamento foi... Muito depois. Uma lembrança repentina, ela estava sendo punida por seus pecados, vários dos quais, mais prova se fosse necessária a prova, passavam rápido por sua mente, um atrás do outro, então descartados por serem tolos. Muito depois, esse pensamento descartado, quando de repente ela percebeu gradualmente, ela não estava sofrendo. Imagine, sem sofrimento. Ela não podia nem mesmo se lembrar, não queria, quando tinha sofrido menos, a não ser, é claro, que deveria estar sofrendo. Pensou estar sofrendo, justo na hora estranha na vida dela, quando claramente pretendia estar tendo prazer. De fato, ela não estava tendo o menor, e nesse caso, é claro, essa noção de punição por algum pecado ou outro, ou por todos juntos, ou por nenhuma razão em particular, ou pelo próprio pecado, coisa que ela entendia perfeitamente, aquela noção de punição que ela lhe ocorreu pela primeira vez, criada para acreditar, como os outros abandonados, em um Deus misericordioso. Deus lhe ocorreu pela primeira vez e então descartou, como tolice. Talvez não fosse tanta tolice, afinal, e assim ia, tudo aquilo, justificativas vãs, até que outro pensamento, muito depois, uma lembrança repentina, muito tola realmente, mas o quê? O zumbido? Sim, o zumbido o tempo todo, assim chamado, nos ouvidos. Embora, é claro, realmente não nos ouvidos de todos, no crânio. Um barulho monótono no crânio. E o tempo todo esse raio ou clarão como um luar. Mas provavelmente não. Certamente não. Sempre no mesmo ponto, agora brilhante, agora encoberto, mas sempre no mesmo ponto, como lua nenhuma podia. Não, lua nenhuma. Simplesmente tudo parte do mesmo desejo de atormentar. Embora realmente, de fato, nem um pouco, nenhuma pontada até aqui. Até aqui. Esse outro pensamento, então, muito depois, uma lembrança repentina, muito tola realmente, mas como ela, de uma forma que ela poderia fazer bem... gemer, começar e parar e contorcer-se
Ela não podia. Como se em real agonia, mas não podia. Não podia trazer para si uma falha em sua montagem, incapaz de enganar, ou a máquina, mas provavelmente a máquina, tão desconectada, nunca recebeu a mensagem, ou sem energia para responder, tão amortecida, não podia fazer o som, qualquer som, nenhum som de qualquer tipo, nenhum grito de ajuda, por exemplo, se ela se sentisse tão inclinada a gritar. Então ouvir. E gritar de novo! E então ouvir de novo. Não. Dispensou aquilo. Tudo silencioso como o túmulo. Nenhuma parte. O quê? O zumbido? Sim. Tudo silencioso, apenas o zumbido, assim chamado. Nenhuma parte dela se movendo que ela pudesse sentir. Só as pálpebras, presumivelmente, abrindo e fechando. Apagam a luz. Reflexo, eles chamam a isso. Sem sentimentos de qualquer tipo, mas as pálpebras, mesmo nos melhores dias, quem as sente? Abrindo, fechando, toda aquela umidade. Mas o cérebro ainda suficientemente, há muito nesse estágio em controle, sob controle, mas para questionar mesmo isso. Pois naquela manhã de abril, assim ele raciocinou. Naquela manhã de abril, ela estava fixando seu olho num sino distante, enquanto ela apressou-se até ele, fixando o olho nele, com medo que ele a enganasse. Nem tudo tinha desaparecido, toda aquela luz de si, sem qualquer por parte dela, e assim ia, raciocinava, questionamentos vãos, e todos mortos, imóveis, docemente silentes, como o túmulo, quando de repente, gradualmente, ela percebeu... O quê? O zumbido? Sim, tudo imóvel, morto, apenas o zumbido, quando de repente ela percebeu que as palavras eram... O quê? Quem? Não. Ela. Ela percebeu que as palavras estavam vindo. Imagine, palavras vinham. Uma voz que ela não reconheceu no início, desde que tinha soado. Então, finalmente teve que admitir, não poderia ser outra senão ela própria. Certos sons de vogais que ela nunca tinha ouvido em outro lugar. Então as pessoas olhariam, em raras ocasiões, 1 ou 2 vezes por ano, sempre no inverno, uma estranha razão, olhar para a sua incompreensível e agora este fluxo contínuo que ela nunca tinha. Pelo contrário, praticamente emudecida todos os seus dias. Como ela sobreviveu? Mesmo compras, sair para as compras, centro de compras movimentado, supermercado, a mão na lista, com a sacola, a velha sacola preta de compras. Então ficar lá esperando por um tempo no meio da multidão imóvel, olhando para o espaço, a boca semi-aberta como de costume, até que ela estava de volta em sua mão, a sacola de volta em sua mão, então pagar e ir, não muito mais do que logo, como ela sobreviveu, e agora este fluxo, sem captar a metade dele, nem um quarto, nenhuma ideia, o que ela estava dizendo, imagine, nenhuma ideia do que ela estava dizendo, até que começou a tentar enganar-se, não era ela, não era a voz dela, e sem dúvida teria, vital ela devesse, estava a ponto de, depois de longos esforços, quando de repente sentiu, gradualmente ela sentiu seus lábios se mexendo, imagine, seus lábios se mexendo, como é claro, até então ela não tinha, não só os lábios, as bochechas, as mandíbulas, a face toda, todas aquelas, o quê? A língua? Sim, a língua na boca, todas aquelas contorções sem as quais nenhuma fala é possível, e no entanto de maneira comum não sentidas, então a primeira intenção é sobre o que está se dizendo, o ser todo pendurando sem palavras, de modo que ela não tinha, se ela tivesse, não só que ela tinha, desistir, admitir a dela sozinha, a sua voz só, mas esse pensamento outro estranho, há muito depois, lembrança repentina, ainda mais então é possível, aquele sentimento se voltando, imagine, sentimento voltando, começando em cima, então descendo a máquina toda, mas não desperdício, a boca, só até aqui, até aqui, esse pensamento, há muito depois, lembrança repentina, não pode continuar tudo isso, tudo aquilo, fluxo contínuo, esforçando-se para ouvir, fazendo alguma coisa disso, os próprios pensamentos dela, fazendo alguma coisa deles, tudo, o quê? O zumbido? Sim, o zumbido o tempo todo, assim chamado, tudo aquilo junto, imagine, o corpo todo como se tivesse ido, só a boca, lábios, bochecha, mandíbulas, nuca, o quê? Língua? Sim, lábios, bochecha, mandíbula, língua, nuca, parados um segundo no fluxo na boca, em chama, fluxo de palavras, em seu ouvido, praticamente sem ouvido, sem captar a metade, nem um quarto, nenhuma ideia do que ela estava dizendo, imagine, nenhuma ideia do que ela estava dizendo e não poder parar sem parar ela no momento antes, só um momento não podia dizer um som, nenhum som de qualquer tipo, e agora não pode parar, imagine, não pode parar o fluxo, o cérebro todo implorando, alguma coisa implorando no cérebro, implorando a boca para parar por um momento, apesar de um momento, nenhuma resposta, como se ela não tivesse ouvido, como não podia parar por um segundo, como se enlouquecido, tudo aquilo junto, esforçando-se para ouvir, juntando os pedaços do cérebro, falando incoerentemente por si, tentando fazer sentido disso tudo, fazê-lo parar, o passado, arrastando o passado, as lembranças de toda parte, mas os passeios, andando todos os dias dela, de dias após dias, algum passo, e então parar. E olhar o espaço. E então seguir. Um pouco mais, parar e olhar de novo. E assim ia, vagueando, dia após dia. Naquele momento ela chorou. Naquele momento de que ela podia se lembrar, desde que era bebê. Ela deve ter chorado quando bebê. Ou talvez não. Não o essencial para a vida. Apenas o choro de nascimento para fazê-la respirar. Então nada mais até esta, já uma bruxa velha, sentada,
olhando para sua mão. Onde foi isso? Uma noite a caminho de casa. Casa! Uma pequena colina. Anoitecer, sentado olhando para sua mão, ali em seu colo, palma para cima, de repente viu-a molhada. A palma. Lágrimas, presumivelmente. Dela, presumivelmente. E ninguém mais por quilômetros. Nem um som. Só as lágrimas. Sentada e olhando-as secarem. Tudo num segundo, ou tentando uma saída, o cérebro tremulando por si só e seguir, nada lá, até a próxima, fraco como a voz, pior como pouco sentido, tudo aquilo junto não pode, o quê? O zumbido? Sim, o zumbido, o tempo todo, barulho monótono com queda d'água e os raios piscando, começando a se mover à volta como a luar, mas não, tudo parte do mesmo, o olho fixado naquilo também, o canto do olho, tudo aquilo junto, não posso continuar, Deus é amor, ela será purgada, de volta ao campo, manhã de sol abriu, afundar a face na grama, nada, apenas as cotovias e coisa e tal, tentando salvar-se, esforçando-se para ouvir, a palavra estranha, fazer algum sentido dela, o corpo todo comoído, apenas a boca como enlouquecida, não pode parar, nada a fazer, algo que ela tinha que, o quê? Quem é? Não, ela, algo que ela tinha que, o quê? O zumbido? Sim, o tempo todo o zumbido, o barulho monótono no crânio e os raios pondo as claras, indolor até aqui. Ah, até aqui. Então, pensando há muito tempo, uma lembrança repentina, talvez alguma coisa que ela tivesse que dizer. Podia ser isso? Alguma coisa que ela tinha que dizer. Uma coisa pequenininha antes do seu tempo, num buraco miserável, sem amor, dispensou, emudecida todos os seus dias, praticamente emudecida, como ela sobreviveu. Aquele tempo no tribunal em que ela tinha que dizer por si mesma, culpada ou não culpada, levanta, mulher, fala, mulher. Levantou-se lá, olhando o espaço, a boca meio aberta, como de costume, esperando para ser levada, contente da mão em seu braço. E agora isto. Alguma coisa ela tinha que dizer. Poderia ser isso? Alguma coisa diria como foi, como ela... O quê? Tinha sido? Sim. Alguma coisa que diria como tinha sido. Como ela tinha vivido. Vivido repetidamente. Culpada ou não. E assim foi. Ter 60, alguma coisa... Ela... O quê? 70. Meu bom Deus. Continuou até ter 70. Alguma coisa que ela mesma não sabia, não saberia se eu visse, então perdoada, Deus é amor, piedade generosa, nova toda manhã, de volta ao campo, manhã de abril, face na grama, nada, apenas as cotovias. Retomar lá, seguir em frente a partir de lá, outros poucos, o quê? Não é isso? Nada a ver com isso? Nada que ela pudesse dizer? Tudo bem, nada que ela pudesse dizer. Tentar outra coisa, pensar em outra coisa, muito depois, uma lembrança repentina, também não era aquilo. Tudo bem. Alguma coisa a mais, e assim ia, no final, pensar que tudo continua por tempo suficiente, então perdoada, de volta... O quê? Também não é isso? Nada a ver com isso. Nada que ela pudesse pensar. Tudo bem. Nada que ela pudesse dizer, nada que ela pudesse pensar, nada que ela... O quê? Quem? Não, ela... Uma coisa pequenininha, saída antes de seu tempo, um buraco miserável, sem amor, poupado, emudecida todos os seus dias, praticamente emudecida, mesmo para ela mesma, nunca em voz alta, mas não completamente. Às vezes, no impulso repentino, mudo às vezes ao ano, sempre inverno por alguma estranha razão, as noites longas, horas de escuridão, impulso repentino de dizer, então apressar-se para a primeira vez que viu o lavatório mais próximo começar a transbordar um fluxo contínuo, coisa louca, metade das vogais erradas, ninguém conseguia acompanhar, até que ela viu o olhar e estava recebendo, então morrer de vergonha, afastar-se de mansinho, uma ou duas vezes por ano, sempre no inverno, por alguma estranha razão, longas horas de escuridão, agora isto, mais rápido, as palavras, o cérebro tremulando como louco, agarrar rápido e nada lá em algum outro lugar, experimentar outro lugar o tempo todo, alguma coisa implorando, alguma coisa nela implorando a tudo para parar, não atendia, oração não atendida, ou não ouvida, fraca demais e vai, continua tentando, sem saber o que ela estava tentando, o que tentar, o corpo todo como se estiver indo, apenas a boca como enlouquecida e vai, continua, o que? O zumbido, sim, o tempo todo o zumbido, barulho monótono como queda d'água no crânio, os raios vasculhando algo indolor até aqui, tudo isso continua sem saber o que ela estava, o quê? Quem? Não, ela! O que ela estava tentando? O que tentar? Não importa. Só continua. Encontrar uma solução no final. Então voltar. Deus é amor. Piedades generosas, novas, todas as manhãs. De volta ao campo. Manhã de abril. Face na grama. Nada. Só as cotovias.